E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma imersão aqui no Deep Dive? A gente começa hoje com um áudio que marcou muita gente, acho que você vai reconhecer na hora. Acho que muita gente ficou impactada com essas cenas, né? É isso aí, Realmente, bastante fortes. vamos ouvir. Sim, bora lá. Áudio da BBC News Brasil mostrando apoiadores de Bolsonaro cantando um hino evangélico enquanto invadem o Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023. Nossa. E aí, o que passou pela sua cabeça quando você ouviu isso? Essa é a pergunta central que a gente vai explorar hoje. Pois é, né? Aquelas cenas ali realmente foram impactantes e levantaram uma série de questões, né? Uma delas que a gente vai usar para nossa conversa hoje. Como é que a religião se misturou com o movimento político que acabou nesses eventos de janeiro? E para a gente entender isso bem a fundo, a gente mergulhou num material bem completo. Isso aí. A base da nossa conversa hoje é a investigação da BBC News Brasil, a transcrição do documentário Profetas do Bolsonarismo, como religião foi usada no 8 de janeiro. Essa reportagem traz entrevistas, análises bem detalhadas sobre o papel de figuras religiosas e da linguagem religiosa nesse contexto todo. É bom a gente lembrar também que a gente teve acesso a uma mensagem de vídeo do canal Lula, Foco no Fato, uma mensagem de gratidão, né? Isso. É interessante ver como comunidades online se formam em diferentes lados da política, mas o foco principal hoje vai ser mesmo a investigação da BBC Brasil, pela profundidade que ela trata a questão da religião nos eventos de janeiro. Sem dúvida. E a nossa missão principal hoje é entender, a partir do que a BBC descobriu, como essa retórica religiosa, como a atuação de certas lideranças se encaixaram nesse cenário, né? Isso. Então vamos começar a desvendar essa história. A BBC Brasil identificou um fenômeno bem interessante: o surgimento de pastores online, né? Que misturam religião e política e que conseguem alcançar milhões de pessoas nas redes sociais, muitas vezes sem ter ligação com igrejas tradicionais. E o mais legal disso é como a internet abriu um espaço enorme para essas figuras. A reportagem, esse é um exemplo bem ilustrativo disso, né? Um pastor que pede likes em troca de uma mensagem divina para brasileiros. Caramba! Isso mostra como tem uma nova forma de engajamento religioso que surgiu com a internet, com as redes sociais. Você vê como essas plataformas digitais meio que ignoram, né, as formas tradicionais de autoridade religiosa e criam essas figuras mega influentes quase que da noite para o dia. Essa mudança de como a influência religiosa se constrói e se usa é um ponto fundamental aqui, né? Mostrando uma nova dinâmica na relação entre a fé e a vida pública. E essa dinâmica parece que ficou muito mais forte depois da derrota do Bolsonaro, né? A gente viu que enquanto alguns líderes evangélicos mais tradicionais aceitaram a vitória do Lula, uma parte dessas lideranças evangélicas insistiu em contestar os resultados. Sim. Deu para ver uma divisão dentro do grupo evangélico, né? E é nesse cenário que a figura da pastora Valdirene Moreira ganha destaque na reportagem. É verdade. A Valdirene tinha uma presença online muito forte, né? Com mais de 300 mil seguidores no YouTube antes do canal principal dela ser tirado do ar. Mas o que chama atenção é que mesmo com o canal principal fora do ar, ela continua postando em canais dos filhos, em outras duas páginas que ela criou. Isso levanta uma questão importante sobre as políticas das plataformas, tipo o YouTube, em relação a essa migração de conteúdo para tentar escapar das suspensões. A BBC tentou entender por que o canal principal foi derrubado e os outros não, né? E o YouTube respondeu que essa criação de canais alternativos é vista como uma forma de burlar o sistema e, se for detectada, pode levar à remoção dessas novas páginas também. E a BBC tentou falar com a Valdirene para fazer uma entrevista, né? Fez várias perguntas, inclusive se ela achava que os vídeos dela não poderiam aumentar a radicalização política, mas ela não respondeu. Ela foi uma das primeiras líderes religiosas identificadas pela pesquisa da BBC justamente por causa da presença dela em bloqueio de rodovia que tiveram bastante destaque, né? Sim, lembro bem. E a investigação da BBC, ela mostra uma coisa muito importante no discurso de muitos desses pastores que apoiavam o Bolsonaro: uso constante de revelações e profecias. A Valdirene, por exemplo, fala de ter visto um baú de pirata e profetiza que algo louco estava para acontecer, que a voz da intercessão ia limpar a nação brasileira, revelando que estava oculto, escondido. Ela gravou esse vídeo logo depois do primeiro turno. E é interessante como os apoiadores do Bolsonaro, que comentaram nesse vídeo, entenderam essa fala da pastora como sinais positivos sobre a eleição, mesmo que ela não tenha falado diretamente sobre uma vitória do Bolsonaro no segundo turno, né? A gente fica imaginando como essas profecias eram recebidas, né? E interpretadas por quem estava engajado ali. Com certeza. E a BBC tentou contato de novo com a Valdirene depois de publicar uma reportagem em texto em um episódio de podcast sobre o tema para saber se ela queria se manifestar, mas mais uma vez ela não respondeu. Isso nos leva a questionar o impacto desses discursos no movimento bolsonarista e a origem dessas figuras que ganharam tanta visibilidade online.
Para entender essa ascensão toda, a BBC conversou com o professor Vinícius do Vale, que tem uma visão sociológica bem interessante sobre o assunto. Ele fala que a gente está vivendo na era dos influenciadores, o que abriu espaço para pessoas sem uma posição de liderança em grandes igrejas, né, construírem uma base de seguidores e influência online através das redes sociais. Sim. E o que é fascinante aqui é a questão da responsabilidade. Segundo o professor Vinícius, essas figuras online, muitas vezes elas não têm o mesmo nível de responsabilidade, inclusive legal, que os líderes de igrejas tradicionais. Além disso, a dinâmica das redes sociais pode até incentivar uma radicalização maior do discurso. E isso não é só a opinião dele, tem pesquisas que mostram como essas plataformas podem criar bolhas, né, onde as pessoas só veem aquilo que já acreditam, que pode levar a posições mais extremas. Ele fala que as redes sociais meio que empurram para essa radicalização, para um extremismo maior. E tem a questão do dinheiro também. O professor Vinícius, ele levanta a hipótese de que um pastor com uma presença forte na internet pode até ganhar mais dinheiro com a monetização de canais no YouTube com publicidade do que com a renda da igreja física, né? Faz sentido. A BBC, inclusive, perguntou para o YouTube sobre essa monetização dos canais que eles citam na reportagem, né? Mas a plataforma respondeu que não podia falar sobre isso por causa de contrato, né? Seja estudo de Guinness. Mas essa é uma peça importante para a gente entender, né? Os incentivos por trás desse tipo de conteúdo. Sem dúvida. Outro caso que a BBC investigou foi o do Reginaldo Rolim, que se apresenta como apóstolo e profeta do Ministério Atalaia do Deus Vivo, uma igreja pequena lá no Ceará. Ele já foi vereador também e usa bastante as redes sociais. Sim, sim. E o que chama atenção no caso dele é uma revelação que ele disse ter tido um pouco antes da eleição. Ele falou que o Bolsonaro não ia ganhar, que a mídia ia dizer que o Lula tinha vencido, mas que, na verdade, o Bolsonaro ia vencer por causa de uma intervenção militar. E essa intervenção ia revelar um plano secreto que já vinha de muito tempo. E o discurso dele vai além disso. Ele liga a candidatura do Lula a uma grande conspiração demoníaca. Ele fala de espíritos que invadiram as instituições do governo brasileiro e que o Lula fez um pacto com esses espíritos para virar presidente. É uma linguagem forte, né? Cheia de simbolismo religioso. Com certeza. E essa é uma questão importante. Como esse tipo de linguagem impacta as pessoas? A polarização política, junto com uma visão de mundo que coloca o bem contra o mal, em termos religiosos, pode criar um ambiente perfeito para espalhar essas ideias. Total. A BBC também tentou entrevistar o Reginaldo para falar sobre essas declarações, né? Para perguntar se ele achava que essas mensagens não incentivaram o movimento que acabou nas invasões em Brasília, mas ele não respondeu. Curiosamente, depois que as falas dele apareceram no podcast da BBC, ele fez uma live falando que a política tinha acabado para ele, que agora ele só ia pregar a palavra de Deus. Interessante. Essa mudança repentina de postura, né? Levanta algumas questões, né? Com certeza. E para entender como a política brasileira virou tema de profecia, de revelação divina, a BBC conversou com um estudante de teologia evangélico que frequentou várias igrejas onde as profecias eram muito importantes. A visão dele é bem interessante. Ele fala que na internet tem uma espécie de competição, né? E que para se manter relevante, para bombar, uma das ferramentas é usar o absurdo, o chocante. Essas profecias extremas seriam uma forma de legitimar a comunidade e criar uma aura mística em volta desses líderes. Faz sentido. E essa ideia de profecia chocante ficou mais evidente quando a BBC descobriu o caso do pastor Marcelo de Carvalho, que tem um canal no YouTube com mais de 200 mil seguidores, o Ministério Ciência da Profecia. Um dos vídeos dele que chamou atenção foi uma live bem intensa no começo de janeiro, onde ele previu que a bandeira do Brasil ia mudar de cor e deixar de ser verde e amarela e virar vermelha. E isso, sem o Lula ter proposto nada nesse sentido. As profecias dele foram ficando cada vez mais sombrias, né? Ele descreveu ter visto um mapa do Brasil com rachaduras, árvores sendo engolidas, o que significaria a destruição do país por causa do resultado da eleição. Ele falou até da morte da esperança. Um discurso bem apocalíptico. Realmente. É perturbador imaginar como essas declarações online podem ter influenciado as crenças e ações das pessoas, né? Se preparando para esses eventos. Com certeza. E o mais preocupante é que, nesse cenário de desesperança, de punição divina, o pastor Marcelo oferece uma saída. Um curso pago, chamado Como se Preparar e Sobreviver ao que está vindo, por R$ 389. Ele chega a dizer que esse curso surgiu por causa da sentença que Deus deu e que ele ia adicionar mais material por causa do novo governo. Nossa. Então quer dizer que Deus ia destruir o Brasil, mas quem pagasse o curso estava salvo. Basicamente isso. A BBC tentou falar com o pastor Marcelo sobre essa gravação, sobre o curso, né? E ele tirou o vídeo do ar. A resposta dele foi que, na verdade, as revelações não eram dele, eram de outra pessoa. Mas isso contradiz o que ele fala no próprio vídeo, né? Ele diz que recebeu mensagem, revelação de Deus naquela madrugada. Diante dessa contradição,
a credibilidade do discurso dele fica bem abalada. Segundo o pastor Marcelo, o curso ia ter aulas de educação financeira e de como plantar alimentos. Ele também negou qualquer relação com os outros pastores que a reportagem cita e disse que sempre pregou o respeito à vitória do Lula, que nunca incentivou os fiéis contra o novo governo. É importante a gente perceber essa diferença, né, entre o conteúdo das profecias apocalípticas e a alegação de que ele pregava a respeito à vitória do Lula. Essa tentativa de se afastar do discurso que incitava as pessoas depois da repercussão da investigação da BBC é algo para se pensar. É verdade. Com tantos vídeos desse tipo, a BBC questionou o YouTube sobre o uso da plataforma para espalhar discursos religiosos que poderiam alimentar a violência política no Brasil. E perguntou o que a empresa estava fazendo para impedir isso. A porta-voz do YouTube, em contato com a BBC, explicou que a plataforma tenta encontrar um equilíbrio entre combater a desinformação e respeitar a liberdade religiosa. Ela mencionou que eles usam mecanismos para remover vídeos com informações falsas sobre a eleição. Mas como a própria pesquisa da BBC mostrou, muitas vezes o vídeo fica no ar tempo suficiente para alcançar muita gente, para cumprir o seu objetivo, mesmo que seja removido depois. Essa é uma dificuldade, né, da moderação de conteúdo nas grandes plataformas. Total. E enquanto o YouTube tenta lidar com essa questão, dentro da comunidade evangélica, algumas vozes se levantam contra essas falsas profecias e contra o uso do nome de Deus para benefício próprio. A reportagem destaca o trabalho do Eric Ribeiro, que cria conteúdo online para expor o que ele considera enganos religiosos. É importante a gente lembrar que dentro desses grupos evangélicos tem gente que discorda, né, que critica essas práticas. Exato. O Eric virou evangélico depois de sobreviver a um atentado, viu nesse meio coisas que ele não gostou. Ele fala que muitas pessoas preferem acreditar naquilo que querem, mesmo que seja mentira. E o que ele diz é confirmado por pessoas que seguem ele, que contam sobre o impacto negativo dessas profecias alarmistas, como casos de depressão e medo em parentes mais velhos. Ele chega a dizer que os seguidores desses pastores podem ficar viciados nesse conteúdo, levando à ansiedade e até alucinações. Isso mostra como a situação é complexa, né? Não é um grupo único, e tem debates internos sobre qual o papel da fé na política. Totalmente. É algo para se pensar. O canal do Eric no YouTube lista vários pastores que fizeram profecias que nunca aconteceram, e um dos nomes que mais aparece é o do pastor Sandro Rocha. A BBC dá bastante atenção a esse caso. O pastor Sandro Rocha tem uma presença online bem grande no Twitter e no YouTube. Um vídeo dele que chamou a atenção da BBC mostrava a explosão de uma torre de transmissão de energia logo depois de ataques reais a torres no país. Caramba! No vídeo, o Sandro diz que esses ataques são sinais de Deus de uma grande mudança que está acontecendo e que o exército não concorda com os generais que estão no comando. Nossa! E ele não se limita a discursos religiosos, né? No Twitter, onde ele usa o nome Maurício Rocha, ele espalhou muito a ideia de que o Bolsonaro não ia sair da presidência. Ele postou fotos em bloqueios de rodovia com a hashtag intervenção militar e ajudou a espalhar a mentira de que o Alexandre de Moraes tinha morrido e sido substituído por um sósia. A BBC tentou falar com o Twitter e o YouTube para saber se as falas do pastor não quebravam as regras das plataformas, mas não teve resposta. E o pastor Sandro Rocha também é conhecido por fazer profecias bem impactantes. Algumas revelações que a BBC menciona são bem assustadoras. Em 2020, ele falou pro ativista bolsonarista Oswaldo Eustáquio que teve uma visão do STF como uma caverna de pirata, com uma bomba que destrui tudo e deixa 4 pessoas enforcadas. Nossa! Ele também disse que viu um anjo com uma espada entrando no Congresso com sangue no chão e fez uma profecia sobre o exército marchando no sul, prevendo uma guerra civil no Brasil, com irmãos matando irmãos e grupos armados esperando a hora certa para atacar. Difícil não ver uma ligação entre essas visões e o que aconteceu em 8 de janeiro. Você vê um padrão parecido com o da pastora Valdirene, né? Usar a revelação divina para interpretar eventos políticos e prever resultados específicos. Parece ser uma tática comum entre essas figuras online. Totalmente. A BBC tentou várias vezes conseguir uma resposta do pastor Sandro Rocha sobre essas declarações, sobre as profecias que não se cumpriram, mas não conseguiu. Depois que a reportagem da BBC foi publicada, ele se manifestou numa live no canal dele, dizendo que a reportagem era tendenciosa contra a liberdade religiosa dele. No dia seguinte, ele deu a entender que a reportagem tinha sido armada por outros pastores que tinham inveja do sucesso dele na internet. Mas a BBC deixa claro que chegou no nome do Sandro Rocha através de uma pesquisa sobre profecias políticas na internet. Isso mostra que ele é bem relevante nesse tipo de conteúdo. Isso levanta a questão, né, dos limites entre a liberdade religiosa e a proteção do Estado de Direito.
Para entender essa questão legal, a BBC conversou com uma advogada criminalista, a Celeste, que, apesar de não poder falar sobre um caso específico, né, sem estar atuando nele, ela sugere que esses vídeos sejam analisados pelos investigadores, o caso de 8 de janeiro, para ver se eles se encaixam na lei antiterrorismo ou em outros crimes do Código Penal, principalmente em relação à incitação à violência. Quando a gente fala de lei antiterrorismo nesse contexto, que tipo de ações ou intenções eles costumam considerar? Bom, sem entrar em detalhes específicos da lei brasileira, geralmente leis antiterrorismo se aplicam a ações que causam terror generalizado, que desestabilizam a ordem pública com violência ou ameaça. A análise desses vídeos seria para entender se teve a intenção de provocar violência com esses discursos. Entendi. Faz sentido. A conclusão da BBC Brasil é que, embora o movimento de 8 de janeiro não tenha sido só religioso, ideias religiosas como a luta do bem contra o mal, a crença em eventos improváveis, a ideia de uma conspiração, foram abraçadas por uma parte do movimento. Isso mostra o debate, global sobre a liberdade de expressão online e os limites da liberdade religiosa quando ela pode prejudicar a lei, principalmente ao incentivar crimes. A gente vê que essa mistura de religião e política no mundo online, levanta questões bem complexas para o debate público. Totalmente. Para sair um pouco dessa discussão pesada, é legal a gente ver a mensagem de gratidão do canal Lula, Foco no Fato, pelos 1000 inscritos. É um exemplo de como criar comunidade online com foco em diálogo e reflexão, mesmo não sendo o foco principal da nossa análise de hoje. Sem dúvida. Mas essa mensagem lembra que a internet é um lugar com várias faces, com diferentes narrativas e formas de engajamento. Voltando ao nosso foco, as perguntas que a gente explorou hoje são muito importantes. Como a retórica, as figuras religiosas influenciaram os eventos de 8 de janeiro? Qual a responsabilidade das plataformas online em controlar esse tipo de conteúdo? Quais os limites entre liberdade religiosa e incitação à violência política? E para terminar, fica a reflexão para você que está acompanhando a gente. Pensando na influência desses líderes religiosos online no que aconteceu depois, o que isso diz sobre a relação entre fé, política e o mundo digital hoje em dia? Quais as consequências disso para as democracias? Essa é uma pergunta complexa, com várias camadas para a gente analisar. Então, como a gente viu, a análise da reportagem da BBC mostra uma interação bem complexa entre fé, polarização política e poder das plataformas online. Entender como essas forças se juntam é crucial para todos nós que navegamos nesse mundo da informação, não só no Brasil, mas no mundo todo. É isso aí. Se você achou essa análise das fontes interessante e te fez pensar, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião, suas dúvidas. Com certeza. Sua participação é muito importante para a gente continuar essa conversa. É isso aí. A gente explorou a fundo o papel de líderes religiosos online no movimento que resultou nos eventos de 8 de janeiro em Brasília, com base no documentário da BBC News Brasil. A gente viu as mensagens, as profecias de figuras como a pastora Valdirene Moreira, o apóstolo Reginaldo Rolim e o pastor Sandro Rocha, além da visão de especialistas e da resposta do YouTube. A gente debateu a relação, complexa entre liberdade religiosa, discurso online e a possibilidade de incitação à violência política. Esperamos que essa imersão tenha esclarecido algumas coisas. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.